Para você chegar nesse vídeo aqui, o seu sistema nervoso fez um monte de sinapses. O nosso sistema nervoso ele possui cerca de 100 bilhões de neurônios e estima-se que existam cerca de 100 trilhões de sinapses. As sinapses, elas são a comunicação entre esses neurônios. E não só isso, entre os neurônios e a fibra muscular e também os neurônios e as glândulas. Ou seja, essa é a forma com que os neurônios comunicam-se entre si e também se comunicam com todo o restante do nosso corpo, comandando ali os movimentos e também comandando o funcionamento visceral. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse tema e para que você possa compreender melhor aqui o que nós vamos tratar ao longo dessa aula, é importante que você tenha visto os 2 vídeos anteriores a esse ou que você já tenha esse conhecimento, que é o conteúdo sobre potencial de membrana em repouso e o potencial de ação. Então, vou deixar aqui os 2 cards para que vocês voltem lá, assistam esse conteúdo prévio e volte aqui nesse vídeo que está cheio de conteúdo para você e eu espero que você curta e que você aproveite bastante esse conteúdo. Sem mais demoras, vamos para a próxima tela. Para que haja sinapses, então, eu preciso de um neurônio que seja pré-sináptico e eu preciso de um neurônio, uma célula, que seja pós-sináptica. Porque eu tenho ali um neurônio que está mandando a mensagem para o outro ou para a outra célula. Simples. Mas agora nós vamos aprender um pouco mais sobre diversas questões relacionadas às sinapses. Vamos lá? Primeira coisa é que existem 2 tipos de sinapses. Nós temos a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse elétrica, ela é a comunicação de um neurônio com o outro por meio de junções comunicantes. Então, o potencial elétrico, ele passa de um neurônio para o outro por meio aqui de seus citoplasmas que estão ligados e conectados por meio dessas junções comunicantes. Já a sinapse química, como o nome já diz, ele depende da liberação aqui de substâncias que são produzidas no neurônio pré-sináptico e que vão agir no neurônio pós-sináptico. E essas substâncias, elas são liberadas em uma fenda que existe entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, que é chamado de fenda sináptica. Então, vamos aprender sobre cada uma delas agora, começando pela sinapse elétrica, que ela é a mais simples. A sinapse elétrica ela vai acontecer em diferentes regiões do tronco encefálico e também durante o desenvolvimento embrionário. As primeiras sinapses que vão se estabelecer são sinapses elétricas e elas vão se formando ali e na medida que vai se desenvolvendo, novas sinapses vão surgindo e elas podem, e na maioria são sinapses químicas. Então, como eu disse para vocês, nós temos um neurônio pré-sináptico ligado ao neurônio pós-sináptico por meio dessas junções aqui que atravessam as 2 membranas desses neurônios. E aí, nós vamos ter a formação desse canal, né, dessa junção comunicante, por meio dessas proteínas aqui, que são chamadas conexinas, que se organizam num complexo que é chamado de conexon. Um conexon é uma parte dessa ligada a outro conexon, que é outra parte dessa. Então, temos um conexon em uma membrana, outro conexon na outra, formando essa junção comunicante. E se você olhar aqui, ó, eu tenho a membrana plasmática do neurônio pré-sináptico, a membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, um espaço muito curtinho, onde nós vamos ter aqui, né, os conexons, ou seja, a junção comunicante aqui, atravessando tanto a membrana de um quanto a membrana do outro. E esse tubo, ele pode tanto se abrir quanto se fechar. Quando ele se abre, ele comunica o citoplasma de uma célula com a outra e dessa maneira ele mantém ali a comunicação de uma célula com a outra. Lembrando que essas junções comunicantes aqui, elas não são específicas dos neurônios. Nós vamos ter junções comunicantes na pele, nos cardiomiócitos lá do coração, nós vamos ter diversas células que têm esse tipo de junção. Só que nos neurônios elas vão promover aqui a sinapse elétrica. E aí, gente, o que nós vamos ter para ocorrer essa sinapse? O potencial elétrico, o potencial de membrana, precisa vir do neurônio pré-sináptico e passar pela membrana desse neurônio pré-sináptico. Então, ele vai chegar nessa região aqui da junção comunicante e os íons que estavam participando desse potencial de ação aqui, eles passam desse neurônio para esse, gerando o potencial de ação aqui. Se você observar aqui nessa imagem de microscopia eletrônica, essa aqui é a junção comunicante, aqui nós temos, né, a membrana desses 2 neurônios aqui, fazendo essa comunicação. E esse potencial de ação, ele com certeza vai ser mais forte aqui no potencial pré-sináptico e quando ele passa aqui para o pós-sináptico, ele vai desencadear um potencial de ação novo. Ou seja, ele vai alterar a voltagem dessa membrana, fazendo com que dispare, né, que haja aqui um limiar e dispare o potencial de ação nessa membrana.
E aqui nós temos uma particularidade desse tipo de sinapse. Ela é uma sinapse bidirecional, ou seja, na medida que o potencial de ação ele vem dessa célula e passa para essa, o oposto também pode acontecer. Então, esse potencial aqui pós-sináptico, ele pode ocorrer tanto nesse neurônio quanto nesse, sendo cada um deles o comunicador. Agora, vamos falar sobre a sinapse química, que é a sinapse mais frequente do nosso sistema nervoso e que é responsável pela grande complexidade de comunicação entre os neurônios no nosso sistema nervoso e no sistema nervoso de todos os outros animais. Então, vamos lá. Aqui você consegue visualizar um neurônio, então, neurônio qualquer, o seu axônio e aqui o seu terminal axonal. O terminal axonal, ele vai ser responsável aqui por gerar a sinapse, porque ele vai ter alguns componentes. Então, o primeiro deles é que a gente tem uma grande quantidade de mitocôndrias, porque a gente precisa de uma produção de ATP muito grande para que haja aqui a comunicação entre esses neurônios, o funcionamento da bomba de sódio e potássio, a produção aqui dos neurotransmissores e tudo mais. Aqui nós vamos ter esse monte de vesículas, todas essas vesículas aqui contêm os neurotransmissores que esse neurônio produz. Então, ele produz algum neurotransmissor. Então, ele, vamos supor que fosse um neurônio colinérgico, significa que ele produz acetilcolina. Então, ele vai ter as acetilcolinas, acho que esse que é o plural, dentro aqui das vesículas, nessa região aqui terminal. Quando ele liberar, ele vai liberar nesse espaço, que é a fenda sináptica, e aqui no meu neurônio pós-sináptico, é necessário que haja os receptores, e esses receptores eles vão ser compatíveis com o neurotransmissor, gerando então a ativação desses receptores e uma resposta pós-sináptica. Se você olhar nessa imagem aqui, essa é uma imagem que mostra também essa porção terminal. Aqui são as mitocôndrias, aqui são as vesículas, aqui é a fenda sináptica e nós temos aqui o neurônio pós-sináptico, que no caso especificamente é uma fibra muscular. E aí, minha gente, na sinapse química, como eu disse para vocês, eu preciso de um composto químico. E os compostos químicos que são produzidos no sistema nervoso, eles são chamados de sinais neurócrinos. Neurócrinos não parece uma coisa de endócrino, só que na verdade é o sistema nervoso produzindo sinalizadores químicos. Os hormônios produzidos lá nas glândulas endócrinas, eles fazem nada mais, nada menos do que ativar ou desativar ali o metabolismo de uma célula. É a mesma coisa aqui com esses sinais neurócrinos. E eles podem ser de 3 tipos. Eles podem ser neuromoduladores, neurohormônios ou neurotransmissores. Os neuromoduladores, eles são liberados nas sinapses, mas eles também podem ser liberados em regiões não sinápticas. E eles são sinais tanto parácrinos quanto autócrinos. Ou seja, o parácrino ele vai agir na célula ali que está próxima dele. E o autócrino, ele pode ativar um receptor que está na própria membrana, gerando ativação de algum metabolismo dentro da própria célula. Então, ele produz, libera e ativa os próprios receptores. E os neuromoduladores, eles têm uma ação mais lenta, eles vão modular as respostas futuras ali. Já os neurohormônios, eles são liberados por alguns neurônios ali, por algumas células do sistema nervoso, no interstício, e eles ganham a circulação por difusão e vão circular. Então, eles vão chegar em órgãos distantes, por isso nós vamos ter aqui esses sinais como sendo endócrinos. E por isso eles têm uma ação mais lenta, como acontece no caso dos hormônios. Já os neurotransmissores, eles que são os mais comuns na maioria das sinapses do sistema nervoso, nós vamos ter aqui eles liberados nas sinapses, né, na fenda sináptica. O sinal ele é parácrino, logo na próxima célula que está ali em volta dele, que é a célula pós-sináptica, e a ação dele é super rápida, ele já gera ali uma resposta, seja de ativação ou de inibição, muito rapidamente. E onde esses neurotransmissores, né, essas substâncias são produzidas? Nós vamos ter aqui um neurônio, esse é um esqueminha de um neurônio, né, lá do livro do Baer, Neurociências. E nesse neurônio, nós vamos ter dentro do núcleo o código genético para a produção de todas as proteínas dessa célula. Seja ali o próprio neurotransmissor, se ele for um peptídeo, ou as enzimas que vão produzir esses aqui, que não serão peptídeos. Eles serão aminoácidos ou aminas. Se esse neurotransmissor ele for do tipo peptídeo, que são sequências de aminoácidos, mas não são tão grandes como proteínas, né, são menores, eles vão ser produzidos aqui dentro do retículo endoplasmático rugoso, que é a organela responsável por produzir substâncias que serão liberadas para fora da célula, né? Eles vão sair aqui por meio dessas vesículas que brotam, eles vão ser clivados, ativados dentro do complexo de Golgi. Mais uma vez brotam essas vesículas e essas vesículas vão ser transportadas
até a porção final aqui desse axônio. Então, esse transporte, ele pode acontecer por meio do citoesqueleto. Então, existem ali proteínas que vão fazer esse transporte dessas vesículas por meio de todo esse axônio aqui, e esse transporte é que vai levar diretamente para a porção final aqui desse axônio. Então, na porção final, as vesículas sinápticas, que são as vesículas que contêm o neurotransmissor, vão ficar armazenadas aqui até que haja um estímulo e dessa maneira haja liberação delas na fenda sináptica. Agora, se o neurônio ele for, como eu disse para vocês, uma amina ou um aminoácido, ele já vai ser produzido aqui na porção final. Então, nós vamos ter enzimas aqui de síntese que vão pegar esses precursores, vão sintetizar essa molécula, esse neurotransmissor, vão ser transportadas por proteínas transportadoras para dentro de uma vesícula sináptica e também vão ficar armazenados aqui até que o estímulo aconteça e ele possa ser liberado. Então, como que vai acontecer essa liberação de neurotransmissores? Tudo começa por ele, pelo potencial de ação. A célula estava lá de boa, em repouso, no potencial de membrana em repouso, tranquilo. Eis que houve um estímulo. O estímulo foi forte o suficiente para chegar no limiar e chegar lá na zona de gatilho. Zona de gatilho disparou o potencial de ação. Se você não sabe disso, volte 2 vídeos atrás, né? Volte 2 casas. E aí, eis que o potencial de ação passa por toda a membrana. Vocês viram que teve até sonoplastia, né? Enfim, aí ele passa por toda a membrana e quando ele chega aqui, nessa porção final aqui, no botão terminal desse axônio aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai abrir canais de cálcio voltagem dependentes. Esses canais, eles vão fazer com que o cálcio entre, que haja um influxo desse cálcio para dentro da célula. E nessas células, especificamente, eles ficam mais concentrados do lado de fora da célula. Eles vão entrar, devido ao gradiente eletroquímico aqui, para dentro da célula. Quando eles entram, esse é o estímulo suficiente para que essas vesículas sejam ativadas e elas vão se ligar a essas proteínas de ancoragem que grudam elas aqui nessa membrana e por exocitose, essas membranas se fundem e liberam o seu conteúdo aqui para fora. Então, recapitulando aqui nesse esqueminha lá do nosso livro do Silverthorne, na verdade da Silverthorne, que ela é uma mulher, nós temos o potencial de ação despolarizando o terminal axonal, depois a despolarização abrindo esses canais aqui, voltagens dependentes de cálcio. O cálcio adentra, influi para dentro da célula. Essa entrada de cálcio dá início a essa exocitose, fazendo com que essas vesículas se liguem às vesículas de ancoragem, se fundam à membrana plasmática e dessa maneira esses neurotransmissores eles estão liberados aqui na fenda sináptica. Uma vez que eles estão liberados, eles vão se ligar ao receptor que está aqui na membrana pós-sináptica, gerando então a resposta da célula que nós vamos falar mais adiante. Após os neurotransmissores serem liberados na fenda sináptica, é preciso que eles parem a sua ação. Por quê? Imagina o seguinte, se eu libero um neurotransmissor e ele fica ali para o resto da vida, essa resposta que eu quis naquele momento no neurônio pós-sináptico, ela vai acontecer para sempre. Então, há momentos na sua vida que você precisa ter felicidade, você vai liberar ali uma serotonina. Há momentos que você precisa ter uma euforia, você vai liberar uma dopamina. Mas há momentos em que você precisa simplesmente dormir. E você vai liberar ali uma glicina, um outro neurotransmissor. Então, a todo momento, o nosso sistema nervoso está ativando vias específicas, liberando neurotransmissores específicos, adequando cada resposta ali, cada comunicação ao tipo de estímulo em que ele está recebendo. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Será que é bom uma pessoa ser feliz o tempo todo, estar super animada? Ou será que é normal uma pessoa ficar triste o tempo todo? E, na verdade, gente, as pessoas, elas precisam estar num estado neutro, basal, tranquilo, suficiente para que ela consiga ali fazer suas atividades do dia a dia e que também ela tenha uma capacidade de resposta. Essa resposta, ela deve ser adequada ao estímulo, ela deve ficar feliz com estímulos que são provocadores de felicidade, mas ela também tem que ter a capacidade de sentir tristeza quando ela percebe ali um momento de dor. Então, quando você tem a capacidade de ter emoções adequadas para cada situação que você está vivendo, mas na maior parte do tempo você tem serenidade para trabalhar, para pensar, para estudar, para conversar com as pessoas, para se relacionar, esse seria o estado ideal. E o nosso sistema nervoso, quando ele está tudo ok, ele faz isso. Ele escolhe os neurotransmissores certos e esses neurotransmissores agem pelo tempo certo enquanto durar os estímulos. Então, os neurotransmissores, eles vão ter as suas respostas finalizadas quando? Bom,
nós vamos ter diferentes formas de paralisar ali, de terminar uma resposta. Então, nós vamos ter o neurotransmissor, né, que ele vai ser recaptado pelo próprio neurônio pré-sináptico ou por uma célula da glia, né, como um astrócito, por exemplo, ele pode recaptar alguns neurotransmissores e eles são devolvidos aqui para esse neurônio para que ele possa ser liberado novamente. É uma das formas mais simples, digamos assim. Mas nós temos também a ação de enzimas, né? Essas enzimas que vão quebrar, vão inativar aqui, né? Como você consegue ver nessa situação 2 aqui, elas vão quebrar ali o neurotransmissor em seus precursores e os precursores voltam, se difundem de alguma maneira para o neurônio pré-sináptico. Ou esses neurotransmissores, eles vão se difundir para fora da fenda sináptica e vão se perder e o corpo, né, em outra região ali, na própria circulação, ele vai paralisar essa resposta desse neurotransmissor. E cada molécula tem o seu mecanismo específico. Eu até coloquei aqui para vocês o exemplo da acetilcolina, que é um exemplo muito legal. Aqui nós temos a coenzima A, que ela vai ser transformada na mitocôndria em acetilcoenzima A, e essa acetilcoenzima A, ela vai ter uma enzima específica aqui, que vai transformá-la em acetilcolina. A acetilcolina, por sua vez, vai ser colocada dentro de uma vesícula e quando tiver o estímulo aqui do potencial de ação, ela vai ser liberada por exocitose na fenda sináptica. Ela vai ativar seu receptor ali, que é o receptor colinérgico. Na sequência, ela tem uma enzima que degrada ela, que é a acetilcolinesterase, que vai quebrá-la de novo em colina e acetato, e dessa maneira eles vão ser ali refluídos, né? Eles vão ser trazidos de volta aqui em cotransporte para dentro aqui do nosso neurônio. E dessa maneira, então, nós temos a reciclagem desse neurotransmissor. É um exemplo apenas para você visualizar. Mas, se você for observar, nós temos uma lista muito grande de neurotransmissores, inclusive tem neurotransmissores que ainda estão sendo descritos, que a gente ainda nem conhece, mas os mais conhecidos são esses. É claro, gente, que isso aqui é tema para um vídeo só sobre eles e eu posso fazer, não tem problema. Hoje eu quero só explanar quais são eles e para você já começar a ter uma noção. Então, nós temos, né, o exemplo da acetilcolina, que eu já falei para vocês, mas nós temos aquelas que são aminas, como a noradrenalina e a adrenalina, a dopamina, a serotonina, a histamina, todas são neurotransmissores do tipo aminas. E perceba que cada neurotransmissor, ele tem os seus tipos de receptores no neurônio pós-sinápticos, que são os receptores que reconhecem eles. Então, por exemplo, a acetilcolina, ela tem os receptores colinérgicos, nicotínicos e muscarínicos. De acordo com o receptor na célula pós-sináptica, ela vai ter uma resposta completamente diferente. Então, não depende só do neurotransmissor, depende também dos receptores que estão ali na estrutura pós-sináptica. Outro exemplo, no caso da adrenalina ou noradrenalina, nós temos os adrenérgicos alfa e beta. Então, cada ali tipo de receptor, ele vai ter uma resposta diferente. A dopamina, ela tem os seus receptores, mas em diferentes regiões do encéfalo, ela vai ter também funções ali específicas. Além disso, nós vamos ter aqueles neurotransmissores que são aminoácidos, como o glutamato, o GABA e a glicina, que são neurotransmissores aqui muito importantes também, né, em diferentes regiões, possuem aqui também os seus receptores. Se você observar o glutamato, olha o tanto de receptor que ele tem. Então, diferentes respostas ele vai produzir aqui nas nossas células, né, em diferentes áreas do sistema nervoso ou do corpo. Nós temos as purinas, que no caso é a adenosina, e os gases, que nós temos aqui o óxido nítrico. Então, esses são os neurotransmissores, como eu disse para vocês, depois vamos fazer uma aula só sobre eles. E aí, gente, os receptores pós-sinápticos, eles vão gerar ali respostas muito específicas. Apesar da gente ter mais de 100 tipos de receptores dos neurotransmissores, a gente vai ter 2 tipos específicos de resposta, que são aquelas relacionadas aos canais iônicos e aquelas relacionadas aos receptores acoplados à proteína G. Imagina essa célula aqui que liberou esse sinal neurócrino, né, ou neurotransmissor, e esse neurotransmissor, ele vai agir em um canal iônico. Pense que os canais iônicos ficam fechados e eu tenho ali o gradiente de concentração para os diferentes íons. Quando ele é aberto, ele pode gerar 2 respostas específicas. Ele pode gerar uma resposta despolarizante e dessa maneira ali, promovendo a entrada de sódio dentro dessa célula, e dessa maneira nós vamos ter um potencial pós-sináptico excitatório, ou seja, ele vai excitar esse próximo neurônio, de que maneira? Promovendo a despolarização
Agora, se ele abrir um canal de potássio, o potássio vai sair e vai hiperpolarizar essa célula. Então, ele vai gerar ali um potencial inibitório pós-sináptico, ou seja, ele vai impedir que aquele neurônio continue ali promovendo potenciais de ação ou dificulte novos potenciais de ação serem produzidos ali, porque ela vai estar hiperpolarizada. O mesmo vai acontecer se ele abrir canais de cloreto e o cloreto entrar. Esse cloreto também vai deixar mais negativo ainda essa membrana plasmática. Agora, vamos supor que esse neurotransmissor ele vai ativar um receptor acoplado à proteína G. O que é esse receptor? É uma proteína transmembrana, que chama receptor, acoplado à proteína G, que é uma proteína que fica do lado de dentro da membrana. Essa proteína G, ela se desprende então, que aqui ela está inativa e ela é ativada. Ao se desprender, ela vai gerar aqui diferentes respostas. O que ela pode fazer? Ela pode ativar a abertura de um canal iônico, sim, só que vai ser uma resposta mais demorada, né? Ou ela pode promover o fechamento de um canal iônico, e essa abertura ou fechamento, ela pode gerar tanto uma resposta excitatória quanto uma resposta inibitória, ou seja, tanto um potencial de ação quanto uma hiperpolarização. Mas também, o que ela pode fazer? Ela pode ativar uma via de segundo mensageiro, ou seja, ela pode ativar uma outra molécula que vai modificar ali o metabolismo interno dessa célula. E esse metabolismo interno pode ser até mesmo a expressão gênica dentro do núcleo dessa célula. Então, essa proteína G pode gerar respostas muito mais complexas, duradouras e mais demoradas. Você ouviu, né? Potencial excitatório pós-sináptico. Também nós podemos chamar de PEPs. Resumindo o que são eles, que você já viu mais ou menos ali, nós vamos ter um potencial excitatório sempre que eu tiver a abertura de um canal iônico e esse canal iônico ele for para o sódio e o sódio despolarize essa membrana. Então, o potencial excitatório ele vai acontecer com a abertura de canais de sódio. Sódio entrando, eu tenho despolarização. Despolarização acontecendo, se chegar ao limiar, tem o potencial de ação. Se acontece um potencial de ação ali, esse neurônio ele foi excitado, ele gerou ali uma resposta que passou até o próximo neurônio e vai ver o que acontece naquele outro neurônio. Ponto. Mas nós temos o potencial inibitório pós-sináptico, que também pode ser chamado de PIPS, né? Que ele vai ter ali a ocorrência dele de duas maneiras. Aqui está exemplificado do cloreto. Quando ele vai abrir canais de cloreto, os neurotransmissores, o cloreto entra, deixa a célula ainda mais negativa, ou seja, hiperpolarizada. Então, você tem a inibição de um potencial de ação naquela célula. Então, ele não vai acontecer mais se ele estiver ocorrendo, né, ali em sequência, ou ele vai ter muito mais dificuldade de ocorrer um potencial ali de ação. Então, dessa maneira, nós temos a inativação, a inibição desse neurônio. E no caso da proteína G, como eu disse para vocês, ela vai se desgrudar aqui. Ela pode tanto ativar aqui um canal, quanto gerar um segundo mensageiro. Lembrando que as sinapses, podendo elas serem excitatórias, elas serão despolarizantes, podendo elas serem inibitórias, elas serão hiperpolarizantes. E aqui estão para vocês os estímulos que promovem cada um delas. Se você quiser dar um print nessa página aqui para você ter como resuminho, aproveita, print. Agora, só para a gente integrar aquilo que a gente viu lá na nossa aula anterior sobre o potencial de ação, sobre os potenciais graduados, o que vai fazer ali uma sinapse acontecer? Vai ser justamente o potencial de ação passar por aquele neurônio. Voltando mais uma casa, o que vai fazer aquele potencial de ação passar por aquele neurônio? Ele ser disparado de um potencial ali graduado. Dessa maneira, os nossos neurônios, eles agem com sinergia, digamos assim, chamado de somação. O que é somação? Nós temos diversos estímulos acontecendo para que o potencial de ação ocorra. Se poucos estímulos ocorrerem, esse potencial de ação ele tem muito menor probabilidade de acontecer. Imagine o seguinte, eu tenho apenas um disparo, certo? E ele não é suficiente para abrir muitos canais de sódio. Então, tá vendo que ele vai ficar só no nível do limiar. Agora, eu tenho um disparo e na sequência eu já tenho outro disparo que eleva a abertura dos canais de sódio e dessa maneira ele chega ao limiar. Então, eu tenho aqui o disparar do potencial de ação. E essa somação, ela pode ser uma somação espacial, por exemplo, que vai ser o seguinte, nesse neurônio aqui, olha o tanto aqui de terminais pós-sinápticos gerando aqui essa liberação de neurotransmissor. Todos esses neurotransmissores estão ativando de uma vez. Diferentes regiões da membrana, né, vão gerar aqui
mais abertura de canais de sódio e dessa maneira o potencial graduado ele chega durante o seu limiar aqui na zona de gatilho. E aqui a gente consegue mostrar os espinhos, né, dos dendritos que promovem também, permitem essa somação, né? Então, em cada região aqui a gente pode estar recebendo estímulos que se somam. Então, meu amigo, minha amiga, se você chegou a essa página, eu quero te dar os parabéns, porque você chegou ao final de mais um vídeo, que você investiu em você, que você investiu nos seus estudos e que você investiu na sua capacidade de aprender. Eu fico muito feliz por ter ficado esse tempo com você e poder compartilhar com você mais um conteúdo. E se você quiser, todos esses conteúdos que estão aparecendo aqui já são vídeos que tem na nossa playlist e eu espero que você curta mais algum deles e que mais algum deles possa te ajudar. Fica com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.